Se você tiver a Bíblia fácil aí, abra em Romanos, no livro Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14, diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Amém. Queridos, quero pregar uma mensagem que vai trazer resposta para mim mesmo, porque essa mensagem, quando nós pregamos, é primeiro para o pregador. O pregador não está acima da mensagem, não é isento da lição, da mensagem de Deus, do recado de Deus. Ele é apenas um porta-voz, mas essa mensagem é para mim. Quero que essa mensagem seja poderosa na minha vida, mas desejo que essa mensagem seja poderosa na vida de todos aqueles que ouvirem. E o tema desta mensagem é: por que eu não consigo parar de pecar? Por que eu tenho tantas derrotas na minha vida espiritual? Por que eu tenho tantos fracassos nas minhas tentativas de ter sucesso? Por quê? Então o tema da mensagem é: por que eu não consigo parar de pecar? A resposta está muito simples e ao mesmo tempo muito profunda aqui. Sabemos que a lei é espiritual, versículo 14, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. A lei de Deus, ou que é a lei do Espírito Santo, a lei do Espírito e de vida, que nos livra da lei do pecado e da morte, a lei de Deus, que é essa lei espiritual, essa lei da criação, essa lei do amor, essa lei da verdadeira liberdade, essa lei de Deus é espiritual. E ele então responde: contudo eu não sou. Então, numa resposta muito simples e muito direta é: eu não consigo parar de pecar porque eu não sou espiritual, porque Deus está aqui, eu estou aqui, então eu não alcanço Deus. Então essa é a minha dificuldade. Eu não consigo parar de pecar mesmo que eu esteja cheio de regras, mesmo que eu esteja numa igreja cheia de regras, mesmo que eu seja um amish americano, mesmo que eu seja um quaker, mesmo que eu seja um fariseu, eu não consigo parar de pecar, porque o pecado, segundo Jesus e Mateus registrou, está dentro do meu coração. Dentro do coração do homem saem as impurezas, saem os adultérios, saem as prostituições, sai a idolatria. Ou seja, eu estou lá na igreja, domingo após domingo, mesmo aqueles que são de igrejas evangélicas que nós poderíamos supor que estariam acima, estariam vivendo. Nada, a gente só vê escândalos, a gente vê as coisas acontecendo, as pessoas mascarando uma vida errada, colocam uma máscara de santidade, mas na verdade não tem santidade. Então essa mensagem eu creio que vai nos ajudar. A resposta então aqui em Romanos 7,14 diz: a lei de Deus, que é a lei do Espírito de vida, que me livra da lei do pecado e da morte. A lei é boa, é espiritual, mas eu não sou. Então a resposta é: eu não consigo parar de pecar porque eu não sou espiritual. Então qual é a resposta para eu então parar de pecar? Como é que eu consigo então parar de pecar? Eu tenho que me tornar espiritual. Enquanto eu não for espiritual, eu não vou conseguir parar de pecar. Por quê? Como nós dissemos, Deus aqui e eu aqui são patamares diferentes. Então para eu alcançar Deus, eu tenho que subir no elevador até aqui, e então eu vou estar na mesma base que Deus, então eu paro de pecar. Seria isso. Por exemplo, se eu viver pela razão, a razão está aqui e a fé aqui. Eu não vou entender a fé enquanto a razão não subir, se equiparar à fé.
Se eu viver no natural, o sobrenatural está aqui, o natural aqui, enquanto o meu natural não subir aqui, aqui parar com o sobrenatural, eu não entendo o sobrenatural. Então, essa é a mensagem que você deve prestar bastante atenção. Por que tantos escândalos? Por que tantas dificuldades? O próprio Paulo, que escreveu aos Romanos, escreveu também aos Gálatas, e ele diz no capítulo 5 de Gálatas, do livro dos Gálatas, ele diz que o espírito e a carne lutam entre si, são opostos, e há uma guerra mesmo. Então, eu preciso entender desta guerra. Para nós entendermos um pouquinho mais e construirmos nessa base de para eu parar de pecar, eu tenho que ser espiritual, nós temos que entender aquilo que o Watchman Nee levou anos e escreveu aquele livro tremendo chamado O Homem Espiritual. O Homem Espiritual são 3 volumes, ele demorou muitos anos, acho que acredito 20 anos na cadeia, enquanto, por causa do Evangelho, e Deus lhe deu esse livro, tudo sobre espírito, alma e corpo. Nós somos compostos por espírito, alma e corpo, foi assim que Deus nos fez. O espírito é a parte de Deus, a alma é o nosso eu, a nossa personalidade, o corpo é a nossa matéria física. E há uma frase que eu gosto muito, que os pregadores que falam desse assunto, eles dizem: eu sou espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Então eu não posso dizer que eu tenho um corpo, eu habito um corpo, porque o corpo vai se tornar pó. E alguns outros pregadores dizem: quando você entrega a sua vida a Jesus, seu espírito é salvo, a sua alma está em processo de salvação, um processo de caminhada, por isso as dificuldades nossas, especialmente da alma, e o nosso corpo ainda não é salvo, porque ele vai, na verdade, ele está morrendo a cada dia. Nós nascemos, envelhecemos e morremos, e esperamos então a ressurreição do corpo. Então, Deus nos fez, como o Watchman Nee diz no seu livro, Deus nos fez homens espirituais, homem, raça humana, para sermos espirituais. Deus nos fez para o espírito humano, que é a parte de Deus dentro de nós, mandar. O Watchman Nee faz aquela alegoria entre o dono da casa, o mordomo e o empregado, né? O empregado mesmo, o serviçal. E então, dizia o Watchman Nee no seu livro, o nosso espírito é o dono, é para ser o dono, o proprietário, aquele que manda. A nossa alma seria o mordomo, o gerente, aquele que gerencia tudo, nosso eu. E o corpo teria que ser o servo, ele teria que receber comandos. Mas o homem pecou tanto, que ele hoje o corpo está mandando, o corpo virou patrão. No dia que Adão, nosso pai, pecou, Adão e Eva, todos nós pecamos, e o pecado nos matou, nosso espírito ficou morto, nós fomos separados de Deus. Por isso é importante a salvação. Mas eu estou pregando a mensagem porque nós, que dizemos que somos salvos, não conseguimos parar de pecar, se o nosso espírito já foi salvo. Esse é o problema. Quem escreveu Romanos capítulo 7 foi um homem que já era salvo, que teve um encontro com Cristo, e ele diz: eu não consigo parar de pecar. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. E aí, como é que eu faço? Graças a Deus, ele escreveu no versículo 25, mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então o segredo é Jesus. O segredo é Jesus, porque ele vai fazendo os questionamentos. Depois do versículo 25 de Romanos 7, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus é tudo. Então se nós olharmos para Jesus, quem é Jesus, o que ele fez, e se Jesus for o nosso padrão, nós vamos conseguir parar de pecar. Então a primeira parte da resposta é: eu não consigo parar de pecar porque eu não sou espiritual. A lei é espiritual, eu não sou. E então eu consigo parar de pecar se eu começar a olhar para Jesus. Então, uma segunda pergunta e uma segunda resposta: eu não consigo, vou falar mais devagar, eu não consigo parar de pecar porque eu não sou espiritual, eu me tornei carnal. E aí a segunda pergunta e a segunda resposta: eu consigo parar de pecar por causa de Jesus, se eu olhar para Jesus e me entregar a Jesus e for transformado por Jesus. Por isso ele diz que ele fala no versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí, logo em seguida ele fala: mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então o problema está no nosso corpo, a nossa carne. Nossa carne deseja pecados. Agora, queridos, eu quero denunciar aqui como profeta de Deus: o mundo está cada dia pior, porque o mundo só fala em carne. Você já reparou? Tudo é carne, 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 corpo. Por que os homens de igreja estão adulterando? Porque eles esqueceram que são seres espirituais e é só carne. As mulheres estão querendo ficar bonitas para os seus maridos, porque seus maridos estão fazendo comparações entre ela, sua esposa, e que teve seus filhos, e que está aí com
com a idade chegando, as rugas chegando, com uma jovenzinha, com uma garota como Paulo chama, mulherinhas carregadas de pecados. As novelas incentivam isso, sensualidade. A sensualidade ou a carnalidade é o ponto. Jesus não era sensual. Jesus andava por toda parte. Quando as pessoas olhavam Jesus, o que eles viam? Eles viam um homem com palavras de autoridade. Eles viam um homem com olhar. A mulher samaritana olhou, aquele homem, nunca nenhum homem olhou para mim como esse olhou. Nunca ninguém falou comigo como esse homem fala. Se a outra mulher, se eu só tocar nas vestes, mas você reparou que tudo é carne, seja do lado homossexual, heterossexual, é tudo carne. Isso entrou na igreja de uma forma poderosa. As nossas crianças são treinadas para serem carne. As crianças da igreja estão treinadas, só para conquistarem seus sonhos. As nossas músicas de igreja são sensuais, são músicas de conquistas, são músicas de vencer os inimigos, não de ganhar o inimigo para Jesus. São músicas de derrotar as pessoas e não de derrotar o pecado. Nossas músicas são sensuais, carne, carne, carne. Por isso estamos num tempo tão difícil. E a igreja, chamada Igreja do Senhor, na verdade, Deus não a conhece, porque eles praticam a iniquidade. Eles dizem que estão salvos, como Jeremias falou, salvo, salvo, salvo. Mas eu não quero, apesar de ser profeta, eu gostaria de não estar precisando pregar mensagens como essa. Mas eu estou dizendo isso, queridos, que isso tem acontecido. Todos os colegas pastores reclamam, estão com dificuldades nas suas igrejas. A prostituição é muito corriqueira, muito comum, muito normal. O pessoal do louvor, do ministério do louvor, os pastores reclamam, eles tocam lá na frente, mas até o tocar ali apenas um vamos dizer assim, para não ofender, apenas um momento. É um pouquinho pior que isso, apenas um momento ali, talvez até uma obrigação religiosa, mas é uma máscara, porque aquilo toca para os outros, mas não toca-se o coração do próprio músico, até pela sensualidade da música hoje, da atração dos louvores. Os louvores são para o que canta e não para o objeto de verdadeira adoração, que é Deus. Então tudo é carne. Então a resposta é: não vamos conseguir vencer nenhum pecado porque nós temos sido carnais. Nós temos realmente sido miseráveis. Nós não somos espirituais. O espírito era para mandar, a alma para governar e o corpo para obedecer. Mandar, governar, obedecer. O que está acontecendo é: o corpo está mandando, a alma está governando e o espírito não está anulado. Então, por isso nós não estamos conseguindo parar de pecar, mas nós estamos no final dos tempos. Jesus está às portas. O próprio Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Então esse avivamento que estão dizendo que está acontecendo, na verdade não está acontecendo. O que está acontecendo é ajuntamentos solenes de vários tipos de igrejas diferentes, a junção de jovens, igrejas lotadas de jovens, mas jovens que não estão buscando a santidade na sua maioria, que tem uma vida dupla ou múltipla personalidades. Então, na verdade, cadê a santidade? A santidade, lembra bem da minha expressão de parábola aqui: espiritual, carnal. Para eu não pecar, eu tenho que me equiparar ao espiritual. Fé, razão. Para eu alcançar a fé, eu tenho que, sempre que está embaixo vai ter que subir. Então, queridos, eu não quero dar uma mensagem negativa nessa mensagem, mas eu quero falar sobre Jesus. Jesus é o nosso padrão, é o homem espiritual. Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Com a minha carne eu sirvo a lei do pecado, mas no meu espírito eu sirvo a lei de Deus. E então, como é que meu espírito vai vencer? Eu tenho que me tornar semelhante a Jesus. Romanos 8:29 diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, o segredo é Jesus. Deus nos predestinou, o Pai, antes de nós nascermos, antes do mundo existir, para sermos iguais a Jesus. Adão era igual antes do pecado, o que Jesus foi. Tanto é que Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Adão, o homem, o nosso pai, mas ele pecou. Ele usou da coisa mais perigosa que Deus colocou dentro de nós, chamada livre-arbítrio, livre vontade, e nós ainda hoje temos. Jesus tinha. O
próprio Jesus diz: vocês não querem vir a mim para terdes vida? Ele sempre perguntava isso para as pessoas: e aí, você quer? E ele sempre deu essa escolha. João 3,19 diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a luz veio ao mundo, mas os homens amam mais as trevas. Então eu tenho que ter uma decisão. Eu estou aqui, Jesus está aqui, é o homem verdadeiro, o homem espiritual. Eu estou aqui. Para eu parar de pecar, eu tenho que subir e me tornar semelhante a Jesus, porque essa foi a predestinação verdadeira, a predestinação de acordo com a palavra de Deus. Ele, antes de fazer o homem, ele planejou fazer o homem semelhante ao que Jesus foi na terra. Então o segredo é olhar para Jesus, Hebreus 12, olhando para o autor e consumador da nossa fé, sem pestanejar, com um olhar fixo, olhando para Jesus. Quem é Jesus? Então, nesse momento, eu gostaria que você parasse um pouquinho nessa mensagem para pensar em Jesus. Você vai continuar nas modas do mundo, mesmo na igreja sensual? Você vai continuar criando seus filhos para a carne, criando seus filhos para as menininhas novinhas? Você já, mamãe, papai, já não vê nem o decote que elas vestem, porque todas as colegas delas vestem aquele decote mostrando os seios, tão bonitos. E aí a mãe diz: não, eu não vou traumatizar minha filha. E aí veste, deixa a filha vestir com as roupas que você compra. E aí sua filha não vai conseguir parar de pecar. Ela pode namorar, e depois do namoro você pode ter uma surpresa da sua filhinha engravidar, ou mesmo se não engravidar, está pecando, mesmo sem engravidar, está se prostituindo. O seu filho recebe tudo na mão, ele não nega a si mesmo, não nega os desejos. O corpo é que manda. Está com vontade de usar droga, vai lá e usa. Está com vontade de assistir pornografia, vai lá e assiste. E aí está na igreja cantando e você se enganando. Na verdade você, pai e mãe, se enganando, o pastor fingindo que está tudo bem. Não está tudo bem. Eu digo como profeta, não está tudo bem. Nós temos que olhar para Jesus. Quem era Jesus? Jesus andava por toda parte fazendo bem. Começamos a fazer o bem. Jesus pregava o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. O Evangelho significa boa notícia. Jesus era benigno, ele tinha um olhar benigno, ou seja, uma bondade que as pessoas não mereciam. Ele tratava as pessoas com bondade que elas não mereciam. Vamos imitar Jesus. Vamos parar de pensar nas coisas aqui da terra, dinheiro. Eu não sou contra o dinheiro, querido. Se Deus colocar dinheiro nas minhas mãos, como colocou na mão de Jó, como colocou na mão de Jacó, como colocou na mão de Abraão, ok, vou usar para o que Deus mandar eu usar. Mas o dinheiro não pode mandar a minha vida, e a igreja só tem pensado em dinheiro, é carne. Por isso nós não estamos conseguindo parar de pecar, porque as mensagens estão nos preparando para o aqui e para o agora, e não para o além e para o depois. Nós estamos sendo preparados apenas para lançar uma semente aqui à terra, e não para o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um homem que lançou semente à terra. Nós temos que lançar semente à terra para o reino dos céus. Qual é a semente? Quais as sementes que Jesus lançou? Sementes de uma palavra verdadeira. Ele não fazia nada sem... Outro segredo de Jesus, ele não fazia nada sem perguntar ao Pai. Nós estamos numa crise tremenda de autoridade. Deus está, nos últimos tempos, restaurando a autoridade, mas há uma luta contra a autoridade. A guerra entre Elias e Jezabel, você sabe qual é o cerne da luta entre Elias e Jezabel? Guerra de autoridades. Não era guerra de poderes. Poder, Jezabel e Acabe já tinham, eles eram reis, rei e rainha. Poder espiritual, Elias já tinha, ele era profeta. Mas a questão não era poder, a questão era a autoridade. Agora veja bem, Jesus fala em Mateus 28,19, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja, você é autoridade inclusive contra o corpo, mande no seu corpo, mande no seu estômago. Ele quer comer um monte de porcarias, que vai acelerar o processo do envelhecimento e morte. Mande, não, no estômago, quem manda em você sou eu. Eu vou comer isso aqui, não vou comer isso aqui porque isso não é bom. Agora, se uma coisa simples, que é o estômago, a gente não consegue ordenar, imagina pecados. Quando você estiver carente, você vai pecar sexualmente, vai deixar fantasias sexuais criarem raízes na sua mente, vai deixar fantasias homossexuais criarem raízes. Querido, é pecado, homossexual é pecado, assim como prostituição é pecado, de heterossexuais também é pecado. E pronto, é a lei do pecado e da morte. Não adianta redefinir a Bíblia, porque ela jamais será redefinida. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, disse Jesus. Podem pensar o que quiserem. Porque eu não consigo parar de pecar? Porque eu sou
carnal. Essa é a resposta. Porque eu sou sensual. E não adianta, Paulo diz, ó, visão de anjos, às vezes fica vendo anjos, isso nada pode contra a sensualidade. Não, mas eu sou uma pessoa de revelações e fala coisas místicas, querido. O seu misticismo não vai te livrar da sensualidade. Você vai olhar, se for homem, vai olhar para a mulher lá, sensual, e você vai desejá-la. E o corpo diz, vai lá, olha mesmo, pensa coisas, ou até faz uma proposta. Dá luz ao pecado. Quantos adultérios, quantos casamentos desfeitos. Por que, por exemplo, o divórcio? Jesus falou, qual é a causa do divórcio? Se você analisar na Bíblia, Jesus falou, é por causa da dureza do coração. Então nós temos muita gente dura de coração, porque nós não somos como Jesus. Nós não perdoamos, então você e os nossos filhos estão vendo isso e eles não querem Deus. Nós entregamos aos nossos filhos a sensualidade desde o joguinho do videogame. Estou denunciando tudo numa mensagem só para tentar dizer por que nós não conseguimos parar de pecar. Eu vou repetir o texto de Romanos 7,14. Ele é muito forte para mim. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Agora, esse mesmo que diz eu fui vendido como escravo ao pecado, ele diz que Jesus nos comprou. Então veja bem, Jesus te comprou. Você não consegue parar de pecar, então você não aceitou o preço pago por Cristo. É hora de mandarmos nosso corpo ficar no lugar dele. Nosso corpo vai envelhecer, querido. Hoje você tem tantas fantasias. Seu corpo vai envelhecer, vai morrer, vai esperar a ressurreição. É hora, lembrando do Atmania, espírito, alma e corpo, nosso espírito voltar a ser o patrão, a ser o dono, aliás. E a nossa alma, interessante é que a nossa alma fica no meio entre o espírito e o corpo. E a decisão da minha alma, que é a minha personalidade de obedecer à carne, que é o corpo, ou obedecer ao espírito, é uma decisão. Eu ouço o Evangelho, o Espírito Santo aplica esse Evangelho no meu espírito. Ele coloca um pouco de azeite ali no meu espírito. E então a minha alma decide, eu quero obedecer ao meu espírito, eu quero ser o mordomo desse dono, ou eu quero dizer que minha carne, com os meus desejos, minha vontade de ficar rico, de ficar milionário, minha vontade de praticar minhas fantasias, de conquistar os meus sonhos, de dinheiro, sexo e poder. E a alma fica, eu fico com dinheiro, sexo e poder, ou eu fico com o Espírito Santo no meu espírito. Essa é uma decisão, queridos. Eu quero orar por você e por mim, porque é uma luta. Eu quero orar para que o Senhor nos abençoe. Amado Espírito Santo, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado porque temos essa oportunidade de decidir. A sua palavra é muito clara, diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e essa é a condenação. Pai, eu não quero ser condenado, eu quero ser um homem espiritual. Desejo que os meus filhos sejam filhos espirituais, que a minha esposa seja uma mulher espiritual. Senhor, o segredo é sermos tão espirituais quanto a tua lei, quanto a tua palavra. Amarmos mais o Senhor do que o que o meu corpo deseja. Então, querido Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de mim, atendendo então o meu pedido. Deus, eu quero ser espiritual. Eu quero pedir pelos que me ouvem, Senhor, nessa mensagem, para que sejamos espirituais, para que sejam espirituais. Que seus olhos sejam abertos para verem a carnalidade das mensagens pregadas no meio gospel, a carnalidade das músicas, a sensualidade, não é só das novelas da Globo, da Record, sei lá, do Bandeirantes, sei lá de onde for. A carnalidade está dentro dos templos, chamados templos do Senhor. E a carnalidade está no tipo de pregação, a carnalidade está nas propostas, até nos apelos. Até o apelo para aceitar Jesus é aceitar um Jesus como gênio da lâmpada que vai satisfazer os desejos. Isso é um apelo carnal, isso não é um apelo para o que Jesus veio fazer. Eu sei, Pai, que o Senhor quer nos abençoar, o Senhor é Deus de bênçãos, mas eu sei que a maior bênção é sermos espirituais, é entregarmos nossa vida a Ti. Eu oro, Pai, para que o Senhor tome o nosso espírito, fortaleça o nosso espírito, e o nosso corpo seja subjugado, e ele seja dominado, e os desejos da nossa carne não sejam satisfeitos, mas os desejos do Senhor no nosso espírito. Eu oro, Pai, para que o Senhor robusteça, como disse Paulo, nosso irmão, o nosso homem interior. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a tomarmos esta decisão. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.